aguardando o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Ari Serpaneto. Ari é pesquisador, está na Austrália, ele vai se apresentar aqui, eu vou esperar. Tudo bom, Vitor? Bom dia. Opa, Boa tudo noite. bom? Tudo Você bom. está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Ótimo. Meu celular, acho que de tanto passar álcool, 70, ele já não está respondendo direito aqui no touch, então a Sem gente está problema. numa fase bem complicada. Hoje é final de Complicado. dia, né? Cheguei em casa aí dia de trabalho. Eu sou oncologista clínico, então os serviços onde eu trabalho, que basicamente é uma clínica de oncologia em Niterói, a Oncomed, tá? E eu também trabalho com pesquisa clínica no INCA, desde Legal. 2010. Atualmente, sou investidor principal em alguns estudos principalmente câncer de pulmão, câncer geniturinário, tá? Cabeça e Legal. pescoço também. E temos estudos de fase 2, fase 3, alguns estudos de fase 1, a gente está começando a pensar em receber também. Então, é um centro que atualmente tem 50 estudos em oncologia em aberto. Legal. Então, são bastantes opções de tratamento. Então, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, você ter aceito o nosso convite. Eu Que já isso, fiz a minha prazer. apresentação. E aí, Ari, eu vou pedir para você se apresentar, porque seu currículo é muito grande. Que isso. É difícil de decorar isso aqui. Não, vamos lá. Mas, e aí você se apresenta e aí você explica a sua atuação. Acho que muita gente não entende a carreira acadêmica, não conhece. Sim. Você explica a sua atuação, o que te fez parar aí na Austrália e, Sim. obviamente, por que você foi convidado e o que a gente vai conversar hoje aí em termos de terapias para a Covid-19. Claro. Primeiro, você conhece o Bruno Araújo, lá do INCA, anestesista? Bruno, não? Talvez não. Sim. O Bruno trabalha com a gente, trabalhou com a gente em alguns estudos também, os trials que a Ótimo. gente fez lá no INCA, muito bom mesmo. Bom, eu sou intensivista de formação, trabalho em UTI, sou intensivista titulado pela AMIB, eu fiz minha residência de terapia intensiva no Hospital Albert Einstein e sou médico lá da UTI desde então. E nesse meio do caminho eu também segui minha carreira acadêmica, fiz o meu mestrado na Faculdade de Medicina do ABC, onde eu me graduei, fiz meu doutorado na USP, fiz um segundo doutorado na Universidade de Amsterdã e sou professor livre-docente também pela pneumologia da USP. Então, desde então, eu trabalho com pesquisa, trabalho com estudo clínico, trabalho com RCT, trabalho com pesquisa clínica e estou agora desde do início do ano aqui na Austrália, desde fevereiro, e vim para cá para fazer pesquisa mesmo, para fazer pesquisa clínica com o pessoal aqui de um grupo específico da Austrália. Não sei se você consegue me ouvir, Vitor, que você está travado aqui. Estou ouvindo. Opa. Vou chamar ele aqui de novo. Boa. Opa, Agora eu consigo. E você na está verdade. pertinho, né? Você está ali na Austrália. E aí eu vim para a Austrália, eu vim com um contrato aqui para trabalhar num grupo específico de pesquisa clínica, um grupo que faz pesquisa clínica em UTI especificamente, que é um dos maiores grupos aí de pesquisa clínica em UTI do mundo, talvez junto com os americanos, já tem uma tradição aí de mais de 25 anos em pesquisa clínica em UTI, grandes estudos, é um grupo aí bem forte, e eu estou trabalhando com eles agora, tudo meio parado por conta do Covid, mas esperamos começar o quanto antes, voltar o quanto antes para as pesquisas clínicas. E aí eu vou começar aqui a gente falar sobre o nosso tema. E a primeira pergunta para você, né, é se claro. já é a cura da Covid-19 na Austrália, porque aí já é dia 21. Já, E aproveitar também, vou te dar os parabéns atrasado, porque 20 de maio é o Dia Internacional da Pesquisa Clínica. Pesquisa clínica, isso. Eu devia ter te dado esse parabéns ontem. Para você também. Atrasado. Que isso. Não tem cura do Covid aqui na Austrália e infelizmente eu falo isso para muitas pessoas, todas as lives que eu participo, eu acho que não vai ter, na minha opinião, isso é a minha humilde opinião. Espero estar errado e espero que os estudos provem que eu estou errado e que eu volte atrás no que eu estou falando.
e faria questão de voltar aqui e falar que estava errado, graças a Deus, ainda bem. Mas eu não acredito que a gente vai ter uma cura aí do Covid-19 até o final da pandemia. Aqui na Austrália, na É, verdade, aqui na sim, Austrália sim. a gente tá bem controlado de casos por medidas outras, né? Então a gente quase não tem caso mais durante os últimos 10 dias. Então a gente não tem previsão de nenhum estudo aqui justamente por não ter paciente. E você fala um ponto bem importante, que é o seguinte: todo mundo, né, quer uma vacina, um tratamento Isso, rápido, efetivo. O pessoal fala aí da bala de prata, é, e surgem assim, várias ideias diferentes. Você acha que nesse cenário de pandemia, onde todos querem retornar à vida normal, justifica a gente abandonar princípios de medicina baseada em evidência ou não? É exatamente nesses momentos de crise que a gente tem que seguir mais firmemente a medicina baseada em evidência, que é o que trouxe todo o exatamente. avanço que a gente tem até hoje. Exatamente. Você, como oncologista, sabe até melhor do que todo mundo isso. Porque na oncologia isso é muito mais incrustado no médico mesmo do que nas outras especialidades. Eu acho que é em momentos como esse que a gente tem que completamente se apoiar na medicina baseada em evidência. A gente ficar dando remédio sem nenhuma evidência para os nossos pacientes, para a pessoa leiga, para o paciente, é muito mais confortável ela tomar um remédio do que ela não tomar. A gente já sabe disso, principalmente no Brasil, que a gente tem a cultura de procurar o pronto-socorro por qualquer coisa. Então a gente já sabia no Brasil, que quando você procura o pronto-socorro por uma gripe e o médico fala para você que você tem uma gripe, que você tem que ir para casa e fazer repouso, grande parte das pessoas não fica satisfeita. Ela quer uma tomografia, ela quer um hemograma e ela quer tomar alguma coisa. Então é esperado que durante uma pandemia, uma população como o povo brasileiro que tem essa cultura também iria querer tomar alguma coisa. É difícil falar para o paciente que é leigo que não tem nada para ele tomar e tem que esperar. Agora, é inaceitável o médico ter essa atitude. É isso que eu falo sempre, né? Esse que é o grande problema, porque a gente ficar dando essas medicações sem ter nenhuma evidência, a gente está expondo nossos pacientes a potenciais riscos que a gente não tem nem como monitorar. E os pacientes às vezes não conseguem entender isso. Eles não conseguem entender que tudo que eles fazem ou tomam tem efeitos colaterais que a gente tem que saber se os benefícios são maiores do que esses possíveis riscos. E só através da medicina baseada em evidência que a gente consegue ter essa resposta. Senão você pode tomar um remédio, achar que está indo super bem, no dia seguinte acordar pior, e pode ter sido remédio e você nunca vai saber. Por quê? Porque no seu cabeça, no seu psicológico, você está sendo tratado. Qualquer piora que você vai ter, você vai sempre botar na conta da doença. Você nunca vai botar na conta do remédio. A única forma da gente botar essa piora na conta do remédio é através de estudo clínico. Então, o paciente, o leigo, está desesperado por tomar alguma coisa, querer tomar alguma coisa, eu entendo perfeitamente. São pessoas que não são treinadas, são pessoas que querem se sentir melhor. É inaceitável o médico participar desse tipo de coisa, porque médico deveria ter isso na sua formação, né? E aqui na Austrália a gente vê muito isso. A população tem um perfil um pouco diferente, porque isso já é habitual. Então não é uma população que procura muito pronto-socorro, não é uma população que quer ser tratada a qualquer custo. Agora, no Brasil, a gente tem essa cultura. Então, era esperado que acontecesse isso. Mas é em pandemia que a gente tem que proteger ainda mais os nossos pacientes. Porque é nesse momento que vai surgir um monte de pessoa, um monte de médico mal intencionado, de pesquisador mal intencionado, de gente querendo fazer coisa usando como desculpa o caos da pandemia. E é nesse momento que a gente tem que proteger ainda mais os nossos pacientes de possíveis danos. Porque se a gente começar a fazer que nem está sendo feito, dar cloroquina para todo mundo, que nem está sendo proposto no Brasil, né? Ao final da pandemia a gente vai ter dado cloroquina para um monte de gente, não vai ter tido a resposta se funciona ou não, e a gente pode ter um monte de complicação por causa da cloroquina que a gente nunca vai saber. E está respondida a questão. A ciência, nesse caso, foi destruída. E a gente vai continuar fazendo isso, provocando dano nos nossos pacientes e nunca vai ter resposta. Então, por isso que a ciência ela é imprescindível. E dá para fazer durante a pandemia, dá tempo, tem paciente, tem gente disposta. Então, a gente não pode esquecer nunca. Então, quando eu falo sempre isso, meu problema não é com um paciente que vem para mim falar, né, que eu escuto, que eu quero tomar alguma coisa, paciente que fala que o pai tomou a cloroquina e melhorou. O paciente, o leigo, não tem discernimento para entender isso. Não tem discernimento para entender que o familiar pode ter melhorado até sem a medicação. Agora o médico deveria ter. Sim, Esse que sim. é o grande problema. Na verdade, o que a gente vê em pandemias, né? As pandemias ocorrem aí, vamos dizer, a cada século, e epidemias ocorrem mais frequentemente, é que normalmente
o ser humano ele acaba errando nos mesmos pontos, né? E me Exatamente. parece que essa história de você fazer medicações sem RCTs aconteceu no Ebola há pouco tempo, que teve a epidemia de 2014, e aí o Ebola tinha uma letalidade muito maior, as pessoas ficavam muito mais inclinadas a fornecer um tratamento de maneira de uso compassivo, sem um Isso. braço controle, e foram muito menos casos, então esses pacientes não foram estudados adequadamente. Quando teve a segunda epidemia, aí se viu que aquele tratamento, na verdade, era menos benéfico do que outros dois Exatamente. tratamentos, ao menos, que existiam. Então, assim, a gente já tem o exemplo do passado do que dá errado, né? Eu acho que é hora de olhar aí para Exatamente. frente e ver o futuro. Eu estava até brincando com algumas pessoas que eu estava perguntando assim, qual é a droga mais efetiva para a Covid-19? Você chutaria Eu, qual? eu diria no primeiro momento que a gente devia estar investindo em RH, educação, e porque a gente na UTI, que trabalha na UTI, a gente já aprendeu isso há muito tempo, que não é um tomógrafo de última geração, não é uma medicação diferente da oncologia, que a gente está bem encaminhado em pesquisas que realmente remédios de alto custo, etc., estão mostrando benefício para certas condições, e você é melhor do que eu para me dizer isso. Na Sim, UTI a gente não tem essa evidência. Na UTI, cada vez mais a gente mostra que a melhor coisa que pode ser feita para um paciente grave é ter uma enfermeira adequada, ter um fisioterapeuta disponível adequado, ter um médico titulado treinado e ter recurso para isso, ter exame rápido, ter box individual para tentar prevenir infecção cruzada. Então, eu acho que é isso que a gente devia estar se preocupando, em construir cada vez mais leito, ter cada vez mais médico capacitado para cuidar desse doente. O que adianta eu dar cloroquina para alguém se o médico que está cuidando desse paciente não sabe nem o que fazer com a ventilação mecânica dele? O que adianta eu dar cloroquina ou remdesivir, que custa caríssimo, se eu não tenho um fisioterapeuta para cuidar da ventilação? sim, O sim. que adianta eu dar tocilizumab ou dar plasma convalescente se eu não tenho um enfermeiro capaz de manter um paciente com uma higiene adequada e isolado do outro? Né? Então a gente tem que começar a tentar tirar o foco das coisas que parecem que são mais simples. Dizer que tem uma medicação é muito fácil, é muito mais difícil investir em RH e educação. É muito mais difícil treinar um enfermeiro, é muito mais difícil você valorizar a enfermagem, é muito mais difícil você valorizar o fisioterapeuta, o médico. É mais fácil você dizer que uma medicação funciona e vai mudar para todo mundo. Agora, se você me perguntar pessoalmente, dentro das medicações, qual a medicação que eu acho que tem maior potencial, então, tirando novamente. Deixa eu falar primeiro, deixa eu falar É, primeiro. é, é, A medicação que tem o maior potencial é o sistema imunológico. 97% das pessoas vão ficar curadas da Covid-19. 3% é exatamente. essa letalidade média que a gente tem. Então, Isso. acho que as pessoas têm que entender isso. Então, se eu tenho uma doença que 97% das pessoas ficam curadas, eu naturalmente vou ter dificuldade até de fazer um estudo Perfeito. randomizado, né? Quando a gente Perfeito. fala aqui em RCTs, são estudos clínicos randomizados, né? E quanto mais eu fornecer terapias sem um braço controle, menos pacientes eu vou ter disponíveis para esses estudos e eu não vou chegar à conclusão. Você tem que Isso. imaginar que uma doença que tem uma cura pelo sistema imune de 97%, o número de pacientes que eu tenho que estudar tem que ser muito grande para eu perceber uma diferença pequena. Exatamente. Você Eu concorda com isso? concordo plenamente. Eu acho que quando a gente fala de caso leve ainda, aí esquece. Caso leve, eu nem. Essa ideia que a gente tem, vamos dar para o caso muito leve remédio, isso para mim é uma loucura completa, porque assim, no caso leve, é onde a balança de risco-benefício é ainda pior. Porque se eu tenho um paciente grave na UTI, qualquer pequeno benefício que a minha medicação tiver já vai balancear os riscos, já vai talvez ser interessante. Num paciente que está em casa, num quadro leve, e você vai dar uma medicação a mais, o balanço de risco-benefício é ainda pior, porque qualquer evento adverso nesse paciente já vai ser muito maior do que o possível benefício, como você bem disse, porque 97% realmente vai se curar, que é o que a gente espera, e na verdade talvez seja até mais. A hora que a gente tiver o denominador certo dessa conta, né, no H1N1 lá atrás a gente achava que era 20, 17, 15% de casos de fatalidade. Depois a gente vê hoje que é 0,01, porque a gente conseguiu testar mais gente. Sim, Então, sim. se a gente tiver um denominador ainda maior, a gente vai ver que é ainda maior o número de pessoas que se cura de forma espontânea. Agora, a gente tem que entender que é uma doença prolongada, que é uma doença que muitas vezes vai dar sintoma por até 20 dias, que é uma doença que pode deixar prostrado, cefaleia e mal-estar durante 15, 20 dias, e tem pessoa que não vai sentir nada. Agora, tomar um remédio só porque você está com uma cefaleia em casa e está na ânsia de sentir que vai melhorar, para mim, o risco-benefício aqui é muito maior do que
do que você deixar de fazer alguma coisa. Agora, de novo, é aquele subconsciente das pessoas de se sentir tratado, de sentir que está Sim. usando, é o efeito placebo completo, até a gente ter algum estudo que prove que isso é diferente. E esses estudos, assim, esses casos muito leves, eles ainda têm que ser muito bem desenhados, né? Tiveram estudos aí que, inclusive, nem diagnóstico, era um diagnóstico Isso. telefônico. Então, a É. gente passa a ver certas situações que são muito difíceis, né? E É. aí eu ia aproveitar para a gente começar a entrar já um pouco aí na seara das novidades, né? Fala um pouquinho aí do grupo, do ANSI, que você participa, e dos estudos que você também está envolvido em termos de Covid. Então O que vamos lá. você tem para falar para a gente? Aqui na Austrália, específico do nosso grupo, a gente tinha alguns estudos desenhados para coronavírus, mas que foram interrompidos, porque, como eu disse, a gente não tem mais casos. A gente tem hoje na Austrália 11 pacientes internados em hospital só na Austrália, dos quais 5 estão em UTI, então a gente não tem. Aqui, qual foi, então, acho interessante fazer esse paralelo. Qual foi a política aqui da Austrália? Ao invés do primeiro-ministro, do governador e da população ficar preocupada em cloroquina, ficar preocupado em medicações e etc., foi feita uma medida intensiva de, primeiro, isolamento e depois de contact tracing, que a gente fala. Então, as fronteiras foram fechadas de forma super precoce e de forma mandatória. Então, quem chega hoje na Austrália fica 14 dias num hotel do governo isolado e é testado. E foi aumentado os testes de forma assim brutal na Austrália. A Austrália testa aproximadamente 30 mil pessoas por 1 milhão de habitantes. E aqui em Vitória, no estado, isso é ainda maior. Então, eles apostaram numa ampliação de teste, mas assim, gigante. Estão testando em esgoto, por exemplo, aqui para tentar entender onde tem outbreak mais precoce. Estão com uma política de traçar os contatos de forma assim agressiva. Então, um exemplo que a gente teve aqui, a gente vinha tendo 3, 4 casos no estado por dia. De repente estourou para 20 casos. Por quê? Porque eles ampliaram os testes e eles descobriram um cluster numa indústria de processamento de carne. E quando eles descobriram o paciente zero nessa indústria, eles foram e conseguiram traçar todos os contatos. Já tem 102 pessoas vinculadas a esse cluster, mostrando a efetividade do governo aqui em fazer esse tracing dos pacientes. Então, tinha 7, 3, 4, subiu para 20, 20, 20, agora voltou para 3, porque eles já conseguiram conter esse cluster lá. Então, é isso que deveria estar sendo feito. E mesmo com tudo isso, a vida não estava normal aí, né? Não, com isolamento completo, a gente não teve lockdown por conta porque a população aderiu ao isolamento voluntário, então a gente teve o que chama de estágio 3, 4 motivos para sair de casa: mercado, saúde, exercício e trabalho essencial. Então não teve estado de lockdown aqui, mas a população aderiu muito, 70% a 80% dos australianos são contra retornar do isolamento agora, ou pelo menos algumas semanas atrás. Você conversa com as pessoas nas ruas que são totalmente contra, então foi uma coisa muito mais voluntária. Então a gente não tem nenhum estudo específico porque a Austrália conseguiu controlar. Além, obviamente, a gente entende que é diferente do Brasil, é uma ilha isolada, é muito diferente, não é só isso, né, que a gente tem que pensar. Agora, o que a gente tem no Brasil dos estudos que a gente fez? Então a gente tem a coalizão, acho que é talvez o grupo que está estudando mais isso, que a gente montou um tempo atrás, que envolve vários hospitais, Moinhos de Vento, Sírio-Libanês, Einstein, BRICNET, que é a nossa rede de pesquisa. A gente finalizou os 2 primeiros coalizão 1 e 2. Então, o primeiro é o coalizão 1, que são 3 braços, que é o pessoal do HCOR mais responsável, que é cloroquina versus nada, versus cloroquina e azitromicina para doente leve. Então, aquele doente que necessita de menos de 4 litros por minuto de oxigênio. Esse estudo foi finalizado, mais de 600 pacientes. Agora a gente tem que esperar alguns dias para ter a coleta do desfecho dos pacientes e também o tempo entre os centros conseguirem fornecer esses dados e a gente ter análises e etc. Então, aí, eu sendo otimista, seriam mais 20, 25 dias. Eu acho que a gente vai chegar em 30, 35 até ter o primeiro resultado. Então, E o meados de coalizão, junho, né? eu acredito que sim. Acredito que nisso para o meio de junho também é bem real, vamos dizer assim. Assim como o coalizão 2, que também finalizou, que testou azitromicina e hidroxicloroquina versus hidroxicloroquina em paciente grave. Aquele paciente com necessidade de oxigênio acima de 4 litros ou ventilação mecânica, etc. É um estudo que Então, esse não teve um braço controle, vamos não, dizer assim. infelizmente não, pelo motivo que você falou no início. Eu gostaria muito de ter um braço controle nesse estudo. Não teve, porque no momento que ele foi desenhado, o Ministério da Saúde, que está sempre suportando, o Ministério da Saúde desde o Mandetta sempre suportou os estudos, sempre foi muito apoiador dos estudos, mas naquele momento estava aquele clamor social pela cloroquina,
e todo mundo julgou que é o que as pessoas não conseguem entender também quando acontece isso. Não é só o risco para o paciente, isso destrói a ciência, porque você quebra a possível dúvida que tem e você impede a realização de um estudo. Então, quando você fala que alguma coisa funciona sem testar, basicamente você matou a ciência naquele momento, porque depois você conseguir fazer um estudo é muito difícil. Porque o paciente não vai querer participar, a população não vai querer participar, a gente não vai conseguir. Foi o que aconteceu no Coalizão 2. O meu chefe aqui na Austrália, que é um trialista, um pesquisador, mais de 30 New Englands, é um cara com muita experiência, ele fala isso. O esforço que a gente precisa para provar que uma coisa é falsa é muito maior do que para provar que ela é verdadeira. Então, quando algum pesquisador irresponsável fala que alguma coisa funciona baseada em um estudo pequeno, baseado em estudos inadequados, como a gente viu com a cloroquina, o esforço que o pesquisador sério precisa para falar que aquilo era mentira, se realmente for mentira, é enorme. Ao invés de a gente precisa de 10, 20 pacientes, que nem a gente viu, para convencer as pessoas que a cloroquina funciona, e estão precisando de 3 mil para mostrar que ela não funciona. Então é muito difícil. Então, A infelizmente, vacina não do tem. sarampo que causava autismo, né? Fez aí várias pessoas Exatamente. pararem de Então, voltar a ter outbreaks de sarampo, né? exatamente. Então, infelizmente, a gente não tem um braço controle nesse, mas também foi finalizada. A expectativa é que a gente tem 15 dias até o desfecho primário, então a gente vai pelo menos até, foi antes de ontem que a gente finalizou, mais 15 dias até o desfecho primário. Se a gente conseguir que os centros, está todo mundo sobrecarregado, então isso é difícil também, né? Se a gente conseguir que os centros coloquem os dados rápido, a gente espera também início de junho a gente já tem aí alguma coisa desse estudo. E a gente tem mais outros estudos do Coalizão acontecendo, então a gente tem um estudo só de corticoide em paciente com síndrome de desconforto respiratório por Covid, que tem aproximadamente 140 doentes, hoje para um sample size de aproximadamente 300, 200 e quebrado, então que a gente já tem rodando. A gente tem um coalizão de tocilizumab para tentar modular a resposta inflamatória em paciente com Covid, esse grupo da BP, da Viviane Veiga, que já tem aí uns pacientes randomizados, e tem um estudo de anticoagulação que vai começar agora também, dentro do Coalizão, que é o estudo de anticoagulação em paciente com Covid. Então o Brasil está indo super bem, apesar de todos os problemas, o Brasil está indo super bem na Esse estudo construção de de evidência. anticoagulação plena. Isso, plena. Então, Plena, né? heparina full, ou então os novos anticoagulantes orais vão Que ser a permitidos também. anticoagulação profilática já seria, talvez, uma De praxe terapia na para UTI, paciente isso. hospitalizado já de praxe, né? Hospitalizado, paciente acamado, restrito à cama, a gente acaba usando profilaxia, e agora no Covid ainda mais liberal, a profilaxia química para trombose. Esse seria a anticoagulação plena. E o Coalizão tem um braço também de hidroxicloroquina ambulatorial. Isso, tem um que a gente está, que é o Coalizão 5, se eu não me engano, que é a hidroxicloroquina ambulatorial, que a gente espera que essa nova, vamos dizer assim, recomendação da presidência que saiu ontem do Ministério não prejudique esse estudo, que eu acho que é um estudo muito importante. Muita gente perguntando, para quem fica em casa não tem como colaborar da pesquisa. Tem como colaborar em pesquisa. Esse é um exemplo. Se a pessoa busca um sistema de saúde por algum motivo ou tem interesse em participar de um estudo como esse, dá. A gente não tem essa cultura no Brasil, mas você como oncologista deve conhecer. Aqui na Austrália tem, nos Estados Unidos tem anúncio em metrô chamando pessoas para participar de pesquisa. Então, se você tem doença dispéptica, se você tem artrite reumatoide, procure este local para, se tiver interesse, participar de um protocolo de pesquisa. Então, isso existe, é possível. Tem um braço também, acho que é o braço 7, né, que você está participando, que é do desfecho de longo prazo, né? Isso. E eu acho que essa é uma outra coisa legal da gente falar aqui, que tem muita gente contra isolamento, e aí você vai acabar tendo mais população exposta. A gente também não sabe esses desfechos a longo prazo. Então, assim, a não infecção também pode ser uma coisa, assim, acho que positiva. Eu vejo que alguns pacientes que ficaram curados, eles têm ficado com algum grau de sequela, têm tido alguma dificuldade. Você enxerga isso também? Isso, a gente tem esse braço longo prazo, ele é capitaneado pelo Moinhos de Vento, que talvez seja um hospital com maior experiência em segmento a longo prazo de doente de UTI. O grupo do Regis, do Cassiano, lá do Sul, são muito bons nisso. Eu acho importantíssimo, porque qualquer paciente de UTI hoje, principalmente paciente mais grave, a gente entende que a gente tem que entender o desfecho a longo prazo dele. E conversando com pacientes que sofreram de Covid, eu tenho amigos que sofreram, eu tenho pessoas fora do Brasil, na Holanda, por exemplo, que sofreu de Covid, ficou entubado. Assim, a recuperação é muito ruim em muitos casos, né? Então, você fala com a pessoa, eu consegui hoje andar 3 metros sem ter falta de ar.
eu consegui fazer um pouco mais de fisioterapia. Então, a gente vê que tem muita necessidade de reabilitação cardiopulmonar. Tem alguns casos, e obviamente, quanto mais tempo você fica num ventilador mecânico dentro de uma UTI, você vai acrescentando o que a gente chama de disabilidade, né, que a gente chama de disability, que a gente tem estudos mostrando que os pacientes saem da UTI muito ruim. Então, essa ideia das pessoas de que, eu quero pegar logo para ser IgG positivo, eu quero... Você pode o que você quiser. Agora, o risco de você parar entubado numa UTI, e a gente já sabe, tem estudo antes do Covid mostrando que você ficar entubado numa UTI por síndrome do desconforto, que é o que acontece no Covid, em 5 anos você tem uma disfunção cognitiva e física similar a pacientes que sofreram um trauma, que é uma condição muito pior. Então, você sai muito ruim da UTI. Não é uma coisa simples que as pessoas saem. São meses de reabilitação, são meses de fisioterapia, que nem todo mundo vai ter acesso. Então, se você não tem acesso, é ainda pior, né? Muitos ficam acamados, falta de ar constante, ainda mais esse que tem uma patologia pulmonar que parece que deixa alguma sequela dependendo do caso. Então a gente vai ficar ainda somado a todo o problema da UTI, você tem o problema do coronavírus deixando patologia pulmonar crônica nesses pacientes, fibrose, etc. Então é muito complicado, a gente precisa entender, e na UTI a gente precisa entender como é que estão esses doentes a longo prazo. Porque muitas vezes a gente fala, reduziu internação, reduziu mortalidade, mas a gente está criando um monte de paciente que está dependente, não volta ao emprego. A gente tem a quantidade de pacientes que sofrem de SARA, que é o que o Covid está causando, que não retornam ao emprego em 6 meses, é aproximadamente 55% de pessoas que tinham emprego antes. Não, né? Sim, uma Então, pessoas desabilidade que estão... grandíssima. Exatamente. Estão Isso é outro desempregados ponto por motivos de importante saúde. também na pandemia, você conseguir, né, com esses doentes que você tem que melhorar esses desfechos a longo prazo, você melhorar aquele melhor suporte clínico, né? Que, na verdade, se você coloca um paciente num trial randomizado, onde você tem um grupo controle, a gente sabe que só isso já é o suficiente para você melhorar o cuidado daquele paciente, e aí você pode desenvolver estratégias aí. Isso acontece muito na oncologia, né? Fala assim, Exatamente. às vezes o paciente fica com receio, eu tenho um medicamento novo e tenho um medicamento padrão. Se eu tomar um medicamento padrão, eu não vou querer participar desse estudo porque eu quero o novo. Não, mas calma aí. No estudo, a gente vai acompanhar você com tomografias a cada 6 meses, a cada 6 semanas, por exemplo, você vai ser acompanhado de perto, você vai ter uma série de itens de segurança que a gente vai checar. Então, até para quem está no braço controle, eu acho que existe muito benefício. E você me permite, desculpa só te interromper, me permite só um ponto nisso, e a gente vê como as pessoas pensam diferente, né? A pessoa deveria pensar nesse momento, eu tenho receio de entrar no novo, entre aspas, vamos chamar assim, né? Porque o novo é que eu não sei se funciona, né? O controle a gente já sabe que é o melhor. E principalmente em países como o Brasil, a pesquisa possibilita muitas pessoas ter acesso ao que elas não teriam. Eu tenho diversos casos, principalmente na oncologia, que vocês fazem um trabalho muito bom, e que a gente sabe que a oncologia é um setor muito diferente, até pela questão de custo, de pacientes que seriam, se dependesse único exclusivamente do SUS, nem diagnóstico talvez eles tivessem, muitas vezes. Agora, eu consigo referenciar alguns pacientes para centros de excelência, por exemplo, a C. Camargo aqui, lá em São Paulo e etc., que eles conseguem participar de protocolos de pesquisa, e é justamente por participar do protocolo de pesquisa que ele consegue ser seguido num hospital de ponta, ele consegue ter acompanhamento médico de perto, ele consegue ter acesso à medicação, coisa que se ele dependesse do SUS ou fora da pesquisa, ele talvez nunca tivesse. Então a pesquisa é muito importante por isso, como você disse, porque você tem trabalhos que mostram participar de pesquisa faz um paciente sobreviver mais e faz um centro que conduz a pesquisa ser muito melhor do que um que não conduz. Isso não é o Ari que está falando, isso tem dado na literatura mostrando que paciente que participa de estudo é melhor, vai melhor, e centros que fazem estudo são melhores do que centros que não fazem, porque por causa disso que você falou. Inclusive, eu estou há 10 anos lá no INCA, na pesquisa clínica, então tem muito paciente que fala exatamente isso, que até o momento que ele não tinha entrado na pesquisa, ele nunca teve um médico, né? Que ele assina o termo de consentimento, tem o número do meu celular, ele entra em contato na hora que ele pesquisa. Então, vários pacientes já falaram isso. Primeira vez na vida que eu tive um médico, inclusive, isso até motivou a gente no centro, no final do ano. Agora a gente faz um encontro, uma reunião com os pacientes, a gente leva os pacientes no palco, eles fazem os depoimentos dele, e acaba que isso, inclusive, tem até aumentado, uma estratégia que tem até aumentado o recrutamento, né? A noção de cuidado, ela acaba sendo muito maior. E aí, o que eu ia falar para você é o seguinte, em termos de vacina, você vê
algum ponto, teve uma indústria aí que recentemente disse que tem alguns dados em termos de vacina, que a vacina sairia um pouco mais rápida, com uma tecnologia de RNA, que é uma tecnologia nova para desenvolvimento de vacina. Você vê que essa vacina vai conseguir pular etapas ou a gente vai ter que esperar realmente ela apresentar um resultado confiável? Eu acho que pular etapas não, mas eu acho que cumprir essas etapas mais rápido, sim. E é isso que as pessoas também têm que entender. Ah, você acha ético e possível fazer pesquisa clínica em pandemia? Sim, eu acho que é possível, eu acho que dá. E eu acho que é ainda mais fácil, entre aspas, se a gente tiver o apoio de todo mundo. Então, a vacina, a gente tem mais de 115 vacinas em teste no Clinical Trials, se a gente for olhar. A vacina que está mais avançada é uma vacina de Oxford, da Universidade de Oxford, porque eles já tinham o vetor, a preparação da vacina pronta, com base num adenovírus, que é um vírus que causa gripe normal, e eles só modificaram esse vetor para tornar ele possível de criar imunidade versus o coronavírus. Então, basicamente, eles pegaram esse vetor e modificaram geneticamente para ele expressar a proteína S, que a gente chama spike protein, que é a proteína que o coronavírus usa para se ligar ao receptor ACE2 e entrar. Então, é ela que explica a grande efetividade do coronavírus. Então, ele já tem aproximadamente 500 pacientes avaliados em estudos de segurança e eles têm o planejamento de já começar uma fase 3 para 5.000 pacientes com término esperado em setembro, segundo eles. Seria uma das vacinas mais rápidas que tem. Não, nenhuma deve pular etapa, na minha opinião, porque vacina entra naquilo que a gente falou. Eu estou propondo uma medicação para uma pessoa que não tem nada. Então, ainda mais eu preciso ter total segurança dos poucos efeitos colaterais e da segurança dessa droga, né, da vacina. Então, eu não posso propor alguma coisa que eu não tenho certeza que ela é segura, porque eu vou tratar, assim, o objetivo é tratar bilhões de pessoas. Então, se eu tenho uma incidência pequena de efeito colateral que eu não sei, imagina quantos efeitos colaterais eu vou ter em bilhões de pessoas que eu vou expor essa vacina, né? Então, ainda mais eu tenho que ter a certeza da segurança. Inclusive, eles têm algumas ideias paralelas de estudo, né? Eu sempre falo desses estudos que eles chamam de Challenge Studies, que é um estudo que eles propõem pegar pacientes ou participantes, né, que eles não são pacientes aqui, de baixíssimo risco, então como um jovem de 20 anos, vamos dizer assim, porque o estudo de vacina você pega a pessoa, dá a vacina e solta lá na comunidade. E aí você espera que essa pessoa tenha contato com o vírus por algum motivo, e aí no final você vai observar se quem tomou a vacina teve menos incidência da infecção do que quem não tomou. É assim que é feito o estudo com vacina. Só que se essa pessoa que você botou de volta na comunidade, ela teve pouco contato com a capacidade de ser infectado, você acaba tendo por muitas pessoas para conseguir ter esse efeito. Esse estudo de challenge que eles chamam basicamente você pega um participante de baixo risco, você dá a vacina, você dá o tempo que precisa para a vacina criar a imunidade e você deliberadamente você infecta essa pessoa com o vírus. Você expõe essa pessoa que foi vacinada ao vírus e você aí interna essa pessoa e observa ela de perto dentro de uma internação para ver se realmente a vacina fez ela criar imunidade. São estudos controversos do ponto de vista ético, porque você vai expor a pessoa ao vírus, mas vem sendo muito discutido. Já existe estudo que foi feito dessa forma anos atrás, então vem sendo muito discutido. Então eu acredito que a vacina, para mim, é onde tinha que estar o nosso foco. É ela que vai mudar a incidência da doença, que é o grande problema para a gente. A gente diminuir o tempo de internação é bom, a gente libera mais leito para o sistema de saúde. Agora, o que a gente tem que trabalhar é diminuir a quantidade de pessoas que se infectam. É aí que a gente tem que trabalhar, que vai ser o grande diferencial. Então, a vacina, para mim, é onde a gente tem que ficar mais de olho. Então, a gente espera que essa da Universidade de Oxford, que propõe ter resultados iniciais em setembro, a gente fica muito, muito ansioso por ter isso quanto antes. Não porque vai pular etapa, mas porque vão conseguir fazer etapas rápidas. Você pode falar a sua experiência. A minha experiência como pessoa que faz esse estudo clínico randomizado é que o estudo clínico randomizado ele é um processo que demora por vários motivos. Sim. Desde o desenho. Se você pensar que o Coalizão 1 e 2 a gente botou entre... A gente discutiu a ideia, eu discuti no telefone com o Otávio do Einstein, depois o Biasi no HCOR, a Vivi, a Flávia, todo mundo foi conversando. No início ali, finalzinho de março, e agora a gente, começo de maio, já tem o resultado. Então, a gente, entre começar a conversa, então, começa a conversa, escreve o protocolo, determina o protocolo, passa pelo comitê de ética, é aprovado, treina os centros, inclui quase um pouquinho mais de um mês para incluir 1.100 pacientes. Isso é histórico. Histórico. Todos os locais estão trabalhando assim. Então, ninguém está pulando etapa, mas está conseguindo fazer as etapas de forma mais rápida. Acho que essa questão do jeito que você falou da vacina, né? A gente falou do sistema imunológico realmente é o mais efetivo
contra a Covid-19, contra o SARS-CoV-2, e vai ficar um grande legado também para o futuro, né? Porque a gente sabe que essas epidemias elas podem surgir, né? A China ainda não controlou algumas questões sanitárias, e isso aí, à medida que o tempo vai evoluindo, a gente pode voltar a ter novos outbreaks. Talvez essa questão da Austrália estar mais perto da China e ter mais esse histórico, acho que fez essa resposta de vocês aí ser um pouquinho melhor. Tinha até uma pergunta aqui, ó, do Rupert, que o fato da Austrália ter 30 milhões de habitantes, né, tornou as estratégias mais eficientes. Aí talvez o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, teria que ter outra estratégia. Eu acho assim, é óbvio que a gente não pode também ser ingênuo de achar que certos fatores não favorecem a Austrália com outro país que está tendo melhor controle. Então, a Austrália é um país com uma população muito menor que vários outros, incluindo o Brasil, onde aqui naturalmente as pessoas vivem dispersas, então não existe grande aglomeração de pessoas, não é cultural na Austrália. Então as pessoas vivem mais nas costas, né, na costa do país, desculpe, e elas vivem, a gente não vê aglomeração, não tem, isso é cultural deles, eles vivem mais separados, diferente da Europa, que é tudo mais perto, diferente do Brasil. Então isso é ser uma ilha que é longe de tudo, então eles até brincam, que a ideia de ser o Down Under, de ser o fim do mundo, agora nos ajudou. É muito mais fácil você fechar fronteira em ilha do que você fechar fronteira em país que não é ilha. Então, tudo isso óbvio que explica. Mas isso também não pode ser utilizado por governantes, etc., para diminuir a atitude que outros países tiveram que eles não são capazes de ter. Esse que é o grande ponto. Porque, apesar de todas essas facilidades, aqui também tem pessoas que são contra isolamento, aqui também tem pessoas que querem sair o quanto antes, aqui também tem pessoas que chamam o governador de ditador e tudo isso. Só que eles têm pulso firme em tomar certas medidas. É lógico que outras coisas que mudam. Aqui na Austrália, o povo, a gente não tem a miséria que tem no Brasil. Infelizmente, o Brasil, a gente tem muito povo que não tem educação, não tem acesso à educação, não tem acesso a sanitarismo, não tem acesso à estrutura sanitária básica. Então, isso também muda. Aqui na Austrália, a economia é mais forte. Então, eles são capazes de dar um valor em dinheiro por semana para o povo ficar em casa, que até eu vi pessoas brincando aqui, falando, nossa, quando eu trabalhava, eu ganhava menos que isso, do que eu ganho do governo agora. Então, tudo isso muda. Agora, é lógico que tudo isso outra explica. realidade. Agora, só algumas coisas no Brasil que a gente não pode aceitar é a negação. A gente dizer no Brasil assim, ó, a quarentena para a gente, de forma que é feita na Austrália, em qualquer lugar, é muito dolorida. Porque a gente tem o povo que vai sofrer duas vezes. Vai sofrer porque não vai servir de nada isolamento, porque ele mora com 50 pessoas, e vai sofrer o colapso econômico porque ele não consegue trabalhar. Então a gente tem que pensar estratégias voltadas para essas pessoas. Não é vender a ideia que o isolamento não funciona, não é vender a ideia que a cloroquina vai salvar essas pessoas. É vender a ideia que nós somos países diferentes, e pensar em estratégias, né? Porque é o que eu falo, o isolamento é importante se você tem uma estratégia para sair dele. No Brasil, pelo que eu escuto, a gente não tem estratégia para sair dele, né? Ninguém pensa em coisas diferentes. Então, é só isso que eu acho. E a gente também entender que nenhuma comparação que o Brasil faça com outro país é justa. Porque o Brasil, por exemplo, muitas pessoas falam, morre menos no Brasil por milhão do que na Bélgica. Tem menos casos, lógico que tem menos casos e morre menos que o Brasil não testa. Então o Brasil testa 3 mil pessoas por 1 milhão de habitantes. Esses outros países aqui na Austrália, na Bélgica, testam 30 mil por 1 milhão de habitantes. Então é lógico que os números vão ser diferentes. Ou a gente realmente acredita que o Brasil tem algo especial que explica a incidência ser menor e a mortalidade ser menor, sendo que a gente é um país mais pobre, com problemas econômicos, com estrutura sanitária precária, onde muitas pessoas não têm acesso a água encanada, com educação ruim, porque muitas pessoas não têm acesso à educação básica, com ações governamentais completamente desencontradas, e mesmo assim a gente tem uma mortalidade, uma incidência menor que todos os outros países. Por quê? A população com fatores de risco que são descontrolados, né? Os próprios, a obesidade, hipertensão, que não são muito bem controlados, né, em termos de saúde básica. Isso, exatamente. Acho que isso aí acho que é um ponto crucial. E até em relação a isso, essa questão de, na Austrália, você ter outra distribuição geográfica, muito do que se falou em termos de vou usar cloroquina em doentes iniciais, e aí a gente volta ao trabalho, e aí o nosso povo vai ter uma imunidade de rebanho mais cedo. Mas se a gente não sabe os efeitos a longo prazo da infecção pelo vírus, não é meio perigoso pensar em imunidade de rebanho? Aí depois a gente vai ter várias pessoas com sequelas que a gente não conhece. Eu acho que é assim, eu acho que uma coisa importante que as pessoas têm que entender
quarentena funciona? Então vamos lá, vamos dividir aqui. Se a longo prazo a quarentena vai ser melhor ou pior, ninguém sabe, qualquer pessoa que falar que sabe, é isso que eu falo, qualquer pessoa que tem muitas certezas nesse momento da pandemia, você desconfia, porque é impossível ter. Então a longo prazo eu não sei. Agora, eu imagino, pela questão de número, que a quarentena diminui o número de infectados, porque você tem menos contato e exposição, e se você tem menos contato e exposição, você diminui o número de infectados. Essa questão da imunidade de rebanho tem alguns problemas. Um é o que você falou, você tem o potencial de criar um número de pessoas com sequela enorme, porque tudo no coronavírus é exacerbado. Como a infecção é muito fácil de acontecer, tudo é exacerbado em número. É muito paciente que infecta, é muito paciente que interna, é muito paciente que morre, é muito jovem que interna, não porque infecta muito, não porque o jovem vai pior, mas é porque muito jovem fica infectado. Né? Então não é porque é desproporcional no jovem. Muita gente fala, estou vendo muito jovem. Não é que você está vendo muito jovem de forma desproporcional, porque tem muito jovem sendo infectado. Né? Então tudo é muito grande no coronavírus. Então a quarentena ela serve para a gente tentar, para quem ainda não conseguiu entender isso, para a gente tentar proteger o sistema. E aqui na Austrália eles falam isso de forma mais clara, quando eles propõem a quarentena. Na TV eles falam, quarentena, proteja o seu sistema de saúde. Porque é isso que a quarentena serve. Porque não é que a gente acha que ao final a gente vai evitar que as pessoas peguem coronavírus. Não, provavelmente todo mundo vai ter exposição ao coronavírus em algum momento. Mas se isso for no mesmo tempo, o sistema de saúde não vai ter leito. Então é bem simples. Então é aquela coisa, você vai chegar no hospital, não vai ter leito, você vai ficar no corredor. E você, que é uma pessoa que poderia ser salva se tivesse leito, vai morrer não pelo coronavírus, vai morrer porque você não teve o cuidado que você precisava para sobreviver. E aí vale para tudo. Eu sempre falo para as pessoas, libera, então vamos ter isso. Imagina você sofre um acidente de carro e você vai para o hospital e você teria total condição, você é jovem, você está bem, você tem total condição de sair bem, só que você não vai ter um leito de UTI. Então você vai ficar no corredor e vai morrer desse trauma que você teve porque você não tem leito. Então, a questão do isolamento, que eu acho que era muito mais em relação a isso. A Austrália ela tem um sistema de saúde de UTI, principalmente, muito forte. É um dos melhores do mundo. As taxas de mortalidade na Austrália são as menores do mundo de UTI. Só que a Austrália não tem muito leito por habitante. É um dos países que tem menos leitos por habitante. Então, o que eles fizeram também nesse momento de isolamento? Eles quadriplicaram o número de leitos de UTI ao redor da Austrália. Inclusive, o hospital que eu fico aqui tem um monte de leito lá vazio, que agora eles estão voltando atrás. Eles estão remodificando e voltando às cirurgias eletivas, etc., que eles tinham deixado uma área inteira do hospital vazio preparado. Então essa é a ideia que a gente tem que ter quando a gente fala em isolamento. Não é que o isolamento vai curar a doença, não é que o isolamento vai deixar que você nunca tenha a doença. Ele vai controlar o número de infecções de forma que quem não tem que ser exposto talvez não seja exposto e que o seu sistema de saúde dê vazão a isso. E você tem total razão. Se a gente tiver milhões e cada vez mais pessoas infectadas, a gente vai ter cada vez mais pessoas com sequela. A gente vai ter cada vez mais pessoas que vão depender de cuidados a longo prazo e quem vai dar esse cuidado? Quantas pessoas no Brasil a gente tem que ter capacidade de ter acesso a um hospice, que a gente chama aqui, a um hospital de longo prazo, a fisioterapia? Imagina a quantidade de pessoas que precisam de reabilitação. Então tudo isso tem que ser pensado. E reabilitação pela doença e pela droga que ainda mais dependendo da droga. Né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Júlia, acho que vai muito em cima do que a gente está falando. Qual a sua opinião sobre a quantidade de pacientes graves, óbitos, em pacientes fora do grupo de risco? Eu acredito que seja aquele grupo de risco tradicional, acima de 60 anos, hipertenso, diabético, pneumopata. E você acha que esses casos vêm aumentando e se teria um porquê disso? Eu acho exatamente o que a gente falou. Então, assim, a gente hoje já entende um pouco da epidemiologia do coronavírus, né? Da Covid-19. Então, o que a gente tem? Quem está realmente sob risco de doença grave e mortalidade? Acima de 60 a 65 anos, a idade é um dos fatores mais predominantes. Comorbidades, e aí principalmente a gente vê hipertensão, diabetes e doença cardiovascular como sendo as principais. Imunossupressão, como qualquer doença infecciosa, né? E obesidade. Obesidade tem aparecido muito como um fator de risco. Então esses são os principais, tem outros, mas esses são os principais. Então quando a gente vê proporcionalmente, é essa população que é mais afetada pela doença grave. Agora, como a gente disse, como a gente está vendo um número de infectados enorme, é lógico que a gente vai ver gente jovem sem comorbidade sendo internada. Porque se a gente tem um número muito grande de pessoas jovens sem comorbidade infectado, a gente vai ter proporcionalmente um número muito grande de pessoas sendo internadas com doença grave. Não é porque a doença grave é desproporcionalmente pior nesse grupo. É simplesmente porque esse grupo tem muita gente infectada. E se a gente abrir a quarentena nessa ideia de deixa o grupo de risco em casa e infecta o jovem, vai ver ainda mais jovem infectado no hospital. Né? A gente vê
Gripe, a gente tem gripe dá problema em jovem? Não dá, mas a gente tem paciente jovem em UTI internado, entre aspas, com complicações de gripe, por exemplo, naturalmente. Imagina uma gripe que está infectando 10 mil vezes mais. A gente vai ter 10 mil vezes mais pessoas graves sendo internadas por esse motivo. Então, ela não é desproporcionalmente pior em doentes jovens, mas a gente vê sim muita gente jovem sendo internada, porque a gente está vendo muita gente jovem sendo infectada. Então, não é porque ela é É, pior, é porque tem muita essa gente. questão, eu acho que acaba que, sempre que sai algum dado, né, na mídia, às vezes a pessoa interpreta sem aquele conhecimento biológico para poder fazer a ligação ali causal, ou então Isso. imaginar a hipótese. Quando o Andrew Cuomo, o governador de Nova York, falou que 66% dos hospitalizados estavam em casa. Então, a impressão que o público via a Exatamente. primeira vez é, não, então ficar em casa não adianta. Bem, na verdade, o que acontece? Quando você vai olhar o dado, esses que estão hospitalizados, a maioria são idosos. O idoso, naturalmente, ele precisa ter uma rede de apoio. Então, se o jovem que é a rede de apoio do idoso, o que aconteceu na Itália foi assim. Na Itália tem a segunda população mais idosa do mundo, e aí no início os idosos estavam lá, com medo em casa, e o jovem dava toda a ajuda para ele, todo o suporte, e aí os idosos cada vez mais se infectavam mesmo em casa. Então aconteceu a Isso. mesma coisa. Então, assim, às vezes a conclusão de que o isolamento talvez não funcione, ela vem de uma interpretação que não bate muito com o comportamento biológico, lembrando, né, que o SARS-CoV-2 vai transmitir humano-humano, gotícula, aerosol, Isso. aglomeração humana vai facilitar. Em hospital, uma coisa que o chinês falou no início, eu acho que aí acabou espalhando a infecção de vez, a questão da dose e o tempo. Então, quanto mais tempo você está exposto a fontes de SARS-CoV-2 e quanto maior essa dose, né, aquele paciente está eliminando mais vírus, se você pega esse produto, dose e tempo, você pode infectar muito a equipe de saúde. Essa equipe de saúde fazia, né, ia e vinha para o hospital todo dia, então você estava num transporte público, você disseminava mais ainda a Isso. infecção. Então, fala um pouquinho disso aí, o que você vê, como é que as pessoas interpretam coisas que a gente realmente precisa ter um racional biológico por trás para poder fazer a interpretação adequada, vamos dizer assim. Eu acho que no ponto do racional biológico você já foi perfeito, acho que eu não preciso nem comentar. Eu gostaria de comentar como a gente não é capaz de interpretar número. Esse é muito perigoso, né? A ciência não é uma coisa fácil. A ciência é uma coisa complicada. E a interpretação da ciência também é complicada. Então, quando as pessoas vêm e jogam esses números e gráficos na TV, muitas delas não sabem nem o que elas estão fazendo. Esse exemplo dos pacientes de casa em Nova York foi isso, né? Eu recomendo quem tem Twitter seguir um colega meu que chama Otávio Ranzani, um amigo que trabalha com isso. Ele postou exatamente diversas explicações de por que esse gráfico que foi mostrado da questão de pacientes de casa está errado o eixo, está errado um monte de coisa. E a interpretação foi feita de forma errada. Então a gente tem que entender que muitas vezes a gente não é capaz de interpretar a informação que chega para a gente da forma correta. E aí a gente fica vendido, a gente fica acreditando no que uma pessoa ou outra fala. Então tem que tomar muito cuidado. Mais do que nunca a gente precisa buscar informação séria, fonte de informação séria, e canais como esse seu que você está fazendo, de pessoas que são capazes de tentar explicar de uma forma simples para o leigo como a coisa funciona. Porque é difícil até para a gente. Muitas pessoas me perguntam essas coisas, eu falo, eu não sou especialista em modelagem epidemiológica, eu sou especialista em outra coisa. Para mim também, eu não sou a melhor pessoa a explicar. Então a gente tem que Sim, tomar sim. cuidado com isso, tem que procurar informação como vocês estão fazendo nos canais, etc., para as pessoas conseguirem traduzir essas informações mais complicadas de ciência para a população leiga ser capaz de ter a sua própria conclusão. Na verdade, a gente não fazia essa live, né? Na verdade, eu não fazia live. Isso aí começou agora com a Eu também pandemia, não, eu porque também não. o que aconteceu foi o seguinte: a clínica aqui em Niterói, né? A Oncomed, uma clínica aqui em Niterói, que é um município aqui da região metropolitana do Rio, e foi tudo muito rápido. Então, no dia 16 de março começou a quarentena, então a gente tinha que adotar uma série de medidas, inclusive de fluxo, né, de pacientes dentro do centro, porque a gente também entendeu que deixar de tratar pacientes, por exemplo, que estavam em quimioterapia, a gente tinha uma doença potencialmente grave Sim. e esses pacientes poderiam piorar, vamos dizer, a situação clínica deles, iam acabar procurando hospital e a gente ia colocar mais pressão ainda em cima do sistema de saúde. Então, a gente teria que funcionar. Mas para a gente funcionar, a gente precisaria
aí fazer uma série de medidas aí diferenciadas para evitar a contaminação dos pacientes, dos colaboradores e dos profissionais de saúde. E foi muito difícil. Os primeiros dias, o pessoal vinha me perguntar o que está acontecendo com você, porque a partir você proibiu tudo aqui. Então ficou um clima um clima de difícil. guerra mesmo, né, no ambiente. E aí a ideia foi o seguinte: não, então vamos começar uma medida de responsabilidade social, na verdade, que foi começar essa série de lives trazendo vários pontos de vista. A gente já entrevistou aqui psicólogo, enfermeiro, agora entrevistando um pesquisador, um médico pesquisador. Na próxima live a gente vai falar sobre outro tema, a gente vai falar sobre meditação, sobre saúde mental. Excelente, excelente. Um tema que a gente precisa ter nesse tempo de quarentena. Então, na verdade, a ideia da live ser toda quarta-feira às 18 horas, dessa vez foi às 19, só porque você está aí do outro lado do mundo. Então, a ideia era trazer isso, trazer informação de uma maneira clara, de fontes que realmente estão aí no dia a dia, convivendo com um problema, que tem experiência em área de saúde, pode trazer uma visão um pouco menos enviesada do que acontece. Aí, conforme a gente combinou, agora estamos nos 10 minutos finais, e aí eu fico assim, te deixar à vontade para você falar um pouquinho aí, fazer um fechamento do momento que a gente está, do que você acha que vai vir em termos de terapia, em termos de resposta a essa pandemia, e o que você vê da situação do Brasil. Como é que o Brasil fica frente a tudo isso? Uma indefinição governamental, algumas medidas aí polêmicas, um número de infectados que cresce bastante. Como é que você vê toda essa situação? Então eu acho assim, eu acho que o Brasil vai piorar ainda muito mais, infelizmente, né? Eu acho que a gente vai ver aí constante crescimento do número de casos e de óbitos, e a gente vai ter um sistema de saúde colapsado, já está tendo em alguns locais e vai ter em outros, infelizmente. Eu fico muito triste em falar isso, porque meus amigos estão aí, minha família está aí, mas eu acho que é isso que vai acontecer no Brasil, e realmente o Brasil está de mãos atadas por vários motivos, né? Tanto pelo desgoverno de todos os estados e do país como um todo, mas também por conta de ser um país com todas essas características que a gente discutiu aqui, que torna difícil a adesão a realizar algumas medidas que estão sendo feitas aí em outros países. Então é muito difícil, o Brasil é um país muito difícil. E eu gostaria que de tudo isso, eu não acredito que a gente vai ter a bala de prata para o coronavírus, a não ser que a gente tenha vacina o quanto antes. Me comprometo a voltar para todas as lives que eu fiz até hoje, falando ainda bem a gente descobriu caso isso aconteça, ou alguém descobriu caso isso aconteça, mas eu, como pesquisador, conhecendo pesquisa e conhecendo doença viral em UTI como a gente tem, não acredito que a gente vai ter, infelizmente. Então a gente ainda vai ter que se basear em medidas de higiene, prevenção de infecção e ter a vacina o quanto antes. Eu acho que a gente não vai ter nenhuma grande medicação. Dizer novamente para o povo valorizar o trabalho do que tem que ser valorizado, que é o trabalho da equipe de enfermagem, o trabalho de fisioterapeuta, o trabalho de médico, o trabalho de farmacêutico. São essas pessoas na beira do leito que vão salvar vidas, não é a cloroquina, não é o remdesivir, não é a tocilizumab, não é o plasma convalescente, é o cuidado. Então o povo não tem que brigar para liberar a cloroquina, o povo tem que brigar para que esses profissionais sejam valorizados, sejam melhores, a remuneração seja melhor, sejam valorizados e tenham um maior número para tomar conta dos pacientes. E eu sempre falo que em relação à ciência, eu espero que a gente saia como país mais maduro em relação à ciência. Né? Vamos ver pelo lado bom também. Pela primeira vez o povo está pensando em ciência, está tendo acesso à ciência, está ouvindo talvez pela primeira vez o que é o estudo randomizado, está ouvindo pela primeira vez o risco de você ficar dando essas medicações. Então, para quem é leigo, dois exemplos que eu gosto bem simples. Primeiro, quando você dá um remédio para um paciente, para fechar essa questão que a gente discutiu aqui, o leigo só consegue enxergar duas coisas. Que se ele morrer no dia seguinte, ele morreu porque a doença era grave, e se ele sobreviveu porque a medicação salvou. Ele não consegue ver as duas outras possibilidades. Exatamente, ele não consegue ver que ele morreu porque o remédio matou. Só que às vezes isso passa para o médico, né? Sim, esse que é o problema. Está passando para o médico está tendo essa atitude, porque o leigo é compreensível, o médico não, né? Então, o médico ele é o que eu falo, é o perfil do médico divindade. Ele nunca é culpado de nada. Se o doente morre é porque a doença matou, se o doente salvou é porque ele salvou com a medicação que ele deu. Agora, ele nunca pensa que ele pode ter matado o doente com a medicação que ele deu,
ou que ele pode ter não feito nada e o doente salvou porque ia salvar. E só o estudo randomizado consegue responder, consegue extrair esse grupo do meio, que é a medicação fazendo mal, a medicação salvando. Então esse é Não, o a primeiro ponto. observação, eu sou investigador principal de um estudo em câncer de pulmão, que o único paciente que está vivo até agora é do braço controle. Os pacientes do braço experimental já foram a óbito, mas o estudo já foi positivo em todos os seus endpoints. Então, a droga experimental, na verdade, funciona. Então, se eu fosse me basear só pela minha população, eu estaria completamente enviesado. Inclusive, saiu agora, dia 20 de abril, esse press release, né, desse estudo, que é uma combinação de quimioterapia com imunoterapia. Assim, então, realmente, você usar somente observação clínica, às vezes pode te trazer aí um erro muito grande de julgamento. Ari, essa live foi sensacional, tá? Gostei muito aí Eu agradeço. da sua participação aí, da sua gentileza em aceitar esse convite. Como eu te falei, isso é uma ação que a gente está fazendo em termos de responsabilidade social, de trazer uma informação aí diferenciada para os nossos pacientes, e aí isso acabou crescendo, então agora a gente tem um público diverso aí assistindo. Legal. Na próxima quarta-feira, às 18 horas, o convidado é o Jorge Carrano. O Jorge é especialista em meditação e yoga e vai ensinar várias técnicas aí para como a gente consegue manter a nossa saúde mental em dia durante a pandemia. Inclusive, quem puder entrar aí no canal da Oncomed, já vai estar um vídeo, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram, um vídeo de algumas técnicas de meditação. Então, o pessoal que vier assistir a live já pode, antes da live assistir, já vai chegar aqui sabendo algumas técnicas. E aí, para quem não pratica yoga, meditação, eu acho que vai ser uma boa oportunidade de começar. O Jorge está dando até aqui parabéns aos dois. Ó. Jorge, Obrigado. semana que vem é você, hein? A gente vai estar aqui. Bem, não é a cura do Covid ainda na Austrália, né? Espero que na próxima live eu consiga fazer essa pergunta de novo e você falar que já tem a cura do Covid aí na Austrália. Mais uma vez, muito obrigado. Acabei descobrindo também que não só o Bruno, tem vários outros aí amigos em comuns, o Roberto, o pessoal de São Paulo. Então, acabei descobrindo aí vários amigos em comum. Espero um dia também te conhecer ao vivo aí. Que isso, e prazer. A gente, quando puder novamente, tá se reunindo aí, aglomerando com todo mundo. Vou encerrar aqui. Tá? Um bom dia para você e uma boa noite para todos. Bom dia, gente. Obrigado.